Bom dia, queridos alunos, um abraço. Estou muito feliz de poder estar falando com vocês. Gostaria de estar presencialmente falando com vocês, mas felizmente a situação não permite. Mas estamos aqui com fé em Deus e vamos em frente. Nossa aula de hoje nós vamos falar um pouco mais, aliás, das ideias de René Descartes. Nós vimos nas nossas aulas anteriores que Descartes inaugurou um método chamado do método cartesiano, que é uma forma de buscar o conhecimento por meio do questionamento. Então, se eu posso duvidar de tudo, eu tenho como conhecer e buscar resposta para essas dúvidas. Se eu não duvido, eu não tenho sequer inspiração, motivo, razões para buscar respostas. Então, a dúvida para Descartes, ela é fundamental na construção dos seus trabalhos, das suas obras e do pensamento universal também. René Descartes entrou para a história como um dos grandes pensadores universais, um dos imortais do pensamento universal, graças à sua teoria, exatamente essa, método cartesiano, método da dúvida metódica, em que, quando eu duvido, eu tenho como buscar a resposta. Então, para que o conhecimento se desenvolva, eu preciso ter a dúvida. Se eu não tenho dúvida, eu não tenho por que buscar conhecimento. Aliás, quando eu não tenho a dúvida, segundo Descartes, quando eu não tenho a dúvida, eu não tenho perguntas para as possíveis respostas. Então, automaticamente eu não terei resposta para nenhuma pergunta. Então, essa seria a base, né? Descartes também era classificado como um racionalista. O que é ser racionalista? Nas nossas aulas passadas nós falamos sobre o racionalismo, chegamos a comparar no sentido de estudar o paralelo ao empirismo de David Hume. Mas hoje eu quero dar um ponto aqui para vocês fundamental: diferenciar o que é ser um racionalista. Essa pergunta poderia ser feita para vocês hoje. Vocês já tiveram aula sobre o racionalismo. E como você se coloca diante dessa pergunta, o que é ser um racionalista? Você se considera um racionalista? Ou você está mais para um empirista? Deixando bem claro que não é um problema nenhum nem outro. Talvez vocês pensem, não, mas o racionalismo é superior ao empirismo, é melhor. Não. São vertentes filosóficas diferentes, mas ambas têm uma importância importantíssima, ambas são muito importantíssimas para a construção do pensamento moderno, contemporâneo. Certo? Então, ser racionalista não quer dizer ser superior a empirista, mas há as diferenças. Então, essa pergunta fica aí no ar. Eu gostaria que depois vocês comentassem aí no meu YouTube, no grupo, para que vocês participem. Quem não se inscreveu, se inscreva, tá? Fiquem à vontade para comentar lá os vídeos. Olha, professor, eu não concordo com isso, eu não gostei disso aqui. Fiquem à vontade. O importante é que vocês participem e eu terei o maior prazer de estar dialogando com vocês sobre o assunto, sobre a dúvida de vocês. Mas eu vou dizer aqui, para não ficar tão no ar assim, racionalista é aquele que usa sempre a razão antes dos sentidos. Ou seja, antes de dizer qualquer resposta, eu paro, penso, faço uma reflexão, depois respondo. Diferentemente, por outro lado, os empiristas vão dizer que nós devemos sentir, ouvir e responder. Não há tempo para essa reflexão. Nós devemos responder no ímpeto da emoção, do pensamento,
no ímpeto do auge da sua reflexão, no sentido de que nós devemos usar os nossos sentidos, os nossos entendimentos já adquiridos para responder qualquer pergunta, né? Os racionalistas não, vão dizer que, por exemplo, Descartes, ele vai se dizer que a resposta ela deve ser trabalhada, pensada, raciocinada antes. Então, quando nós vemos alguém que tem um método racionalista, como Descartes, ele vai perguntando o porquê daquilo outro, como se dá isso, como se dá aquilo, e para que se dá isso, para que funciona, para que serve. Essas perguntas, o porquê, o para quê, para quem, onde, quando, elas são extremamente racionais. Por quê? Porque são elas que vão fundamentar a base de uma resposta, de uma conclusão, de um conhecimento. No nosso caso, científico, filosófico, que é o que nós estamos estudando. Então, Descartes, antes de concluir o discurso do método, ele fez, claro, inúmeras perguntas na sua obra, até chegar ao ponto de entender a sua existência. E aí ele vai dizer a sua principal, talvez mais famosa frase: penso, logo eu existo. Então, o fato de eu ser um racionalista, de eu ser pensar, prova a minha própria existência. Eu não existo por existir, eu existo porque eu penso. Então, se eu penso, eu existo, e eu posso pensar todas as coisas que eu quiser. Tudo que eu possa, aquilo que eu sou capaz de pensar, também pode existir, e existe de fato. Segundo Descartes, nós não temos a capacidade de pensar aquilo que não existe ainda. Então, tudo aquilo que nós pensamos existe. E aí nós vamos entrar no método cartesiano de Descartes, certo? Esse é o método. Começo a pensar as coisas e a partir daí eu vou descobrindo que as coisas de fato existem. E eu provo a existência das coisas por meio do pensamento, por meio do entendimento de que elas existem, dando razões, dando provas da sua existência. E a prova da existência que Descartes existe é o seu pensamento. Isso é fantástico, gente, quando um filósofo chega a esse ponto, porque isso vai implicar na metafísica moderna, certo? Vai ter uma implicância metafísica, e nós vamos falar posteriormente a metafísica para que nós possamos entender, mas já adiantando, metafísica é aquilo que está além, além da física, tá? Então está além daquilo que é material, daquilo que é tocável, palpável. Ok? Um grande abraço, sigo lá à disposição de vocês para responder as dúvidas no nosso canal do YouTube, no WhatsApp, por meio do Gmail, que é os nossos meios de comunicação, GR8, todos os meios de comunicação que nós temos. Sigo à disposição de vocês, um grande abraço, boa aula.